Texto por Tata Kamushinzila, adaptado por Nganga Ngawamubila. O livro apresenta uma visão espiritual segundo a qual o ser humano não é um ente isolado, mas um ponto de manifestação de forças divinas, daimônicas e espirituais que atuam através de mediações. Essas manifestações não ocorrem apenas em rituais formais, mas também na vida psíquica, nos sonhos, nas inspirações súbitas, nos sinais e nas possessões divinas. O humano é visto como um receptáculo vivo, onde diferentes formas de presença espiritual podem operar de maneira descendente, isto é, vindas de níveis superiores do cosmos para dentro da consciência e da experiência individual. Dentro dessa perspectiva, os sonhos ocupam um papel central como uma das principais vias de manifestação espiritual no humano. Eles não são tratados apenas como produtos do inconsciente psicológico, mas como formas legítimas de recepção de influências divinas ou daimônicas. O sonho é entendido como um espaço intermediário entre o sensível e o inteligível, onde a alma humana, estando parcialmente desligada das limitações do corpo e da razão discursiva, torna-se mais receptiva às presenças superiores. Assim, sonhar pode ser uma forma de divinação natural, uma comunicação simbólica ou até mesmo uma experiência de iluminação súbita. O texto distingue claramente entre sonhos comuns e sonhos inspirados. Os sonhos comuns surgem de processos naturais da alma e da memória. Já os sonhos inspirados são enviados de cima, como manifestações de presença divina que operam na mente humana. Nesses casos, o conteúdo do sonho não é construído apenas pela imaginação pessoal, mas pela atuação real de forças espirituais que utilizam a alma como meio de comunicação. A visão onírica torna-se então uma epifania simbólica, capaz de transmitir mensagens, orientações ou revelações que não poderiam ser alcançadas apenas pelo raciocínio. Além dos sonhos, o livro descreve outros tipos de manifestações espirituais que se manifestam no humano. Entre elas, destacam-se a inspiração súbita, a divinação, a possessão divina e a iluminação interior. Todas essas experiências são interpretadas como modos diferentes de atuação das potências superiores na alma humana. O ponto comum entre elas é que o humano não é o agente principal da manifestação, mas o instrumento através do qual a presença divina se expressa. A inspiração é apresentada como uma forma suave de manifestação. Nela, a pessoa continua consciente e lúcida, mas recebe ideias, intuições ou compreensões que parecem vir de uma fonte superior. Essa inspiração não depende apenas da capacidade intelectual, pois pode surgir de forma inesperada e trazer conhecimentos que ultrapassam a experiência comum. Trata-se de uma iluminação interior que reorganiza a mente e amplia a percepção da realidade. Outro tipo de manifestação é a divinação, que ocorre quando a presença divina ativa a capacidade de conhecer eventos futuros ou verdades ocultas. O texto afirma que essa capacidade não nasce de uma habilidade psicológica autônoma, mas da epifania e da presença dos deuses operando dentro da alma humana. Assim, o vidente não cria a visão por esforço próprio, mas recebe a revelação como efeito da atuação espiritual. A divinação, portanto, é uma manifestação de conhecimento descendente, que vem do alto para a consciência. A possessão divina é apresentada como uma manifestação mais intensa. Nesse caso, a presença espiritual atua de forma mais direta na alma e no corpo do indivíduo. O texto diferencia a possessão violenta e desordenada, chamada de entusiasmo caótico, da possessão hierática, que é organizada e mediada por práticas rituais e símbolos sagrados. Na possessão hierática, o indivíduo não perde totalmente a lucidez, mas se torna veículo consciente de uma força superior que se manifesta através dele. Essa manifestação é entendida como cooperação assimétrica. O divino opera e o humano é operado, sem que suas naturezas se confundam. Os sinais espirituais constituem outro modo de manifestação. Eles podem surgir como coincidências significativas, presságios, símbolos recorrentes ou eventos que parecem carregados de sentido. O texto afirma que esses sinais não são apenas interpretações subjetivas, mas expressões de uma rede simbólica real que conecta o mundo sensível às causas espirituais. Assim,
Acontecimentos externos podem funcionar como mensagens que orientam a vida do indivíduo, revelando a atuação das mediações invisíveis na realidade cotidiana. O livro também enfatiza que todas essas manifestações possuem uma lógica hierárquica. Existem níveis diferentes de presença espiritual, desde inspirações sutis até manifestações mais fortes como visões e possessões. Quanto mais elevada a origem da manifestação, mais profunda é a transformação que ela produz no indivíduo. Essa hierarquia explica por que algumas experiências espirituais são leves e simbólicas, enquanto outras são intensas e marcantes. Um ponto importante é que essas manifestações não dependem totalmente da vontade humana. Elas ocorrem principalmente quando existem condições de receptividade na alma, seja por pureza interior, disciplina ritual ou afinidade espiritual com determinadas forças. Assim, o humano não controla a manifestação, mas prepara-se para recebê-la. Os sonhos inspirados, por exemplo, não podem ser forçados pela razão, mas surgem quando a alma está em estado de abertura à presença superior. A obra também alerta para a diferença entre manifestações autênticas e ilusões psíquicas. Nem todo sonho ou inspiração é necessariamente espiritual. A tradição hierática ensina que é preciso discernir a origem da manifestação, observando seus efeitos. Manifestações autênticas tendem a produzir clareza, ordem interior, orientação moral e ampliação da consciência. Já as ilusões produzem confusão, orgulho excessivo ou perturbação emocional. O critério principal é o efeito transformador na vida do indivíduo. Outro aspecto central é a ideia de que o ser humano possui um daimon pessoal, uma instância mediadora entre sua vida individual e as causas superiores do cosmos. Esse daimon pode se manifestar através de sonhos, intuições e sinais, orientando o destino e o caráter do indivíduo. Assim, as manifestações espirituais não são aleatórias, mas fazem parte de uma relação contínua entre a pessoa e seu princípio espiritual mediador. Em síntese, o livro ensina que o humano é um campo vivo de manifestações espirituais. Os sonhos, as inspirações, os sinais, as visões e as possessões são diferentes modos pelos quais o divino se torna presente na experiência humana. Essas manifestações não são apenas fenômenos psicológicos, mas expressões de uma ontologia das mediações, onde o cosmos se comunica com o indivíduo através de símbolos, presenças e iluminações interiores. Dessa forma, sonhar deixa de ser apenas um processo mental e passa a ser uma linguagem simbólica do sagrado. Inspirar-se não é apenas pensar, mas receber. Divinar não é apenas prever, mas ser tocado pela presença divina. Possuir-se espiritualmente não é perder-se, mas tornar-se veículo consciente de uma força maior. O humano, portanto, é compreendido como um ponto de encontro entre mundos, onde o visível e o invisível se cruzam continuamente por meio das manifestações que moldam sua consciência, seu destino e sua experiência espiritual.